Agora, só no Senado, de acordo com o Cláudio Dantas, ele publicou isso hoje de manhã, os senadores da oposição se preparam para denunciar Rodrigo Pacheco por prevaricação, caso ele não dê seguimento ao pedido de impeachment de Moraes, que deve ser apresentado depois do dia 7 de setembro. Na prática, não há exigência regimental para que o presidente do Senado instale o processo, como acontece na Câmara. Em tese, caberia apenas um ato da mesa diretora composta por governistas integrantes do Centrão. É o que eu falei aqui a semana passada inteira, em resumo muito resumido. Tem a Lei 1079 de 50, tem o regimento interno do Senado e tem a Constituição e tem a jurisprudência do STF. Então se aplica para o caso do ministro do Supremo o que está lá. Você apresentou, protocolou, levou até a mesa diretora, a denúncia ela tem que ser lida e automaticamente instalada uma comissão especial para analisar se faz sentido ou não, se o processo vai para frente ou não, na sessão seguinte a da apresentação, ao protocolo. É tão grave o impeachment do Supremo que protocolou, apresentou, levou lá, a mesa tem que ler na sessão seguinte. Mas parece que ninguém está entendendo muito bem isso aí. Eu acho que eu estou explicando mal, Geisiane. Olha, uma pequena Até parte porque pegou, né? denunciar o Pacheco por prevaricação. De onde é que tiraram essa ideia? Porque você denuncia o Pacheco por prevaricação, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer a denúncia para a PGR. Exato. E a PGR... Você acha? Não, o que eu falei não leu... Como manda a lei, da voz de prisão em flagrante. Não é denunciar. Que denunciar vai parar no Paulo Gonet, meu amigo. Exatamente. Vai ficar parado. Aí todo mundo fica assim. Aí você joga a batata pro Gonet. Que tava jogando a batata pro Pacheco. Aí fala, agora, não, eu não quero resolver, eu vou jogar a batata pro Gonet agora. Pra eu poder falar agora. Mas é a PGR, eu fiz tudo que eu poderia. Mas é exatamente isso. Uma parte muito pequena entendeu. Querem se livrar. Mas querem se livrar Mas do é problema. isso. É isso aí. É exatamente isso. Primeiro que assim, vamos ser sinceros, uma parte muito pequena entendeu isso aí que você explicou, tá, Pavinato? Vamos ser sinceros, de todos aqueles. Desculpa. Muito elegante. Desculpa, mas uma parte pequena conseguiu entender o que você quis dizer e você já tá repetindo isso o quê? Só aqui há umas 3 semanas? Mas aqueles 50 assessores deveriam, né? Porque eles são pagos pra isso. Que aí é a segunda parte do problema. A gente tá vivendo no Brasil aquele momento... Eu tô fazendo aquele Você tá fazendo um relatório técnico, não é? já tá com 115 páginas. Pois é. E você começou isso que você se comprometeu Final de semana semana, passada, né? Tá fazendo aí esse parecer técnico para tentar ajudar aí o minha Senado. Vida, que merda que é minha vida, pessoal. Tem. Não, calma, você vai ser recompensado, tudo certo. Alguém tá vendo. Ser recompensado com uma medalha e todos aqueles dão uma medalha. Eu acredito em muito espiritual, uma hora a recompensa vem. Tá bom. Mas o ponto primeiro que uma pequena parte entendeu isso, o que a gente já mostra o primeiro problema do Senado, porque tem esse bando de assessores, mas esses assessores geralmente são voltados para mídias sociais. Eu não vejo problema em trabalhar mídia social, acho que tem que ser feito, acho que é um funil de comunicação, mas só isso é sim um problema. Então, Sabe o que primeiro mais me problema irrita é nessa esse. história? É gente falar que eu tô errado e não me mostrar a E não legislação. mostrar o porquê. Porque eu falo que é e mostro. Eu falo que é isso, isso, isso. Aí eu trago todos os dispositivos jurídicos. Aí a pessoa vem e fala assim, não tá certo. Tá, por quê? Nada. Mas eles estão Só se com resume a medo. isso. Eles estão com medo, Pavinato, porque... O Pavinato foi a criança que disse o rei tá nu. É. E aqueles que deveriam ter, que tinham essa função, dentre eles os bobos da corte, porque a função do bobo da corte era inclusive falar pro rei, no ouvido do rei, o que estava acontecendo. Por isso que ele é chamado de bobo da corte. Só que os bobos da corte perceberam que o que o Pavinato fez foi colocar a verdade diante da sociedade. Agora a sociedade tem um caminho. Porque o que estava para todos nós é que não existe caminho. O único caminho é a eleição de 2026, botar mais senador, para os senadores chegarem lá e negociarem. É nada mais isso. O Pavinato disse, não, tem um caminho. E você concorda comigo que pro partido eleitoral e pros caciques do partido é muito mais interessante e viável eu jogar toda a minha atenção para a eleição de 26, porque tem fundão envolvido, tem cargo envolvido, cadeira envolvida, do que eu tentar resolver o problema. Mas o ponto eles estão com medo. A parte de poder, né, falar ali... Mas então, assim, vamos lá, estão com medo por quê? De dar Vamos voz de começar prisão. daí.
de dar voz de prisão, eles estão com medo. Se eles estão com medo disso, você concorda comigo que eles estão com medo de usar dispositivos que estão dentro da Constituição? Eles estão com medo da Constituição? Mas a pergunta não é essa. A minha pergunta é, estão com medo do quê? Se eles são homens públicos, Exatamente. se eles ganham regiamente para serem homens públicos, eles não bem, podem ter tá? medo dos privados. Pois é. Então não seja homem público. E não me enche o saco. Quando você entra naquela porcaria que é o Congresso Nacional, eu digo porcaria por quê? Por causa da maneira como ele está estruturado. Quando você entra lá, você começa a perceber um conjunto de fios e teias que articula todo mundo. Aí o que você tem lá na questão de medo, eles são covardes. Porque nós temos medo, nós estamos enfrentando. Sabe por quê? Qual é o problema? Se isso aqui não for discutido, professor, se isso que a gente está fazendo aqui não for feito, vai passar o 7 de setembro, vai aquele vai mundo ser de nada. gente, vai ser feito de Nada. bobo. Exatamente. Vai ser que É isso milhões aí. de brasileiros sendo feitos de imbecil. E olha o círculo da mediocridade. Aí vai dizer, não, mas quando chegar 2026, nós vamos Eleição. colocar o maior congresso conservador da história. É Só que tem um igual o detalhe. último. Igual o último. Só que tem um já detalhe. É, né? É. No caso, a gente já tá. Só que tem um detalhe. As redes sociais já vão estar bloqueadas, porque o X vai ser o primeiro caminho para dizer todas as redes sociais a partir de agora vão fazer aquilo que eu mando. Não é regular. As redes sociais estão bloqueadas, a direita vai estar sendo perseguida, não haverá espaço de debate, haverá recursos suficientes. Você consegue imaginar o recurso do gás, que é de 3 bilhões, em 2026 vai estar 16, 19, sei lá quanto? Vai ter recurso suficiente e todo mundo vai dizer, então vamos renovar esse Congresso com pessoas que estão do lado da inclusão social e da defesa da democracia, mesmo que seja na porrada e acabando com a E sabe por isonomia, que com o isso é direito de liberdade. importante? A gente não vai falar disso. Se você está com essa mentalidade de que não é assim, Exato. então não tem por que ter convocado o 7 de setembro. Exato. Ou convocou o 7 de setembro para quê? Exatamente. Me conta. Que se não é por impeachment, eu não sei qual é a função. Exatamente. Eu acho que essa é a meta principal. E depois também tem essa questão. Ah, mas não tem voto suficiente no Senado. Não tem problema. Não tem problema. Esse ano é ano de eleição municipal. Todo senador está com seu candidato. Então, se isso acontece, mesmo que não tenha voto para ir para frente, mesmo que entre processo o pedido de impeachment e o Alexandre de Moraes seja absolvido pelo Senado, a gente sabe quem é quem, porque a votação é aberta. Aí a gente põe a viola no saco e fala, olha, a maioria do Senado, 2/3 do Senado no Brasil, acham que ele pode fazer o que pode. Então fica o eleitorado dele com ele, que é a maioria da população, e tá tudo certo. Mas a gente não pode ser impedido de tentar quando a gente acha que está certo. Que se a gente não tentar quando está certo, eles vão tentar como? O que você está propondo, Pavinato, na verdade, é colocar tudo às claras. Né? Exato. E não ficar esse joguinho. Ora, se está errado, o porquê está errado? Vamos iniciar aí um diálogo para tentar chegar exatamente no ponto que resolve a situação, ou pelo menos que coloque às claras, como o Pavinato está defendendo? Nós não estamos aqui, eu pelo menos não estou aqui para defender nenhum político. Nós precisamos defender princípios e que esses princípios sejam respeitados. Porque a partir do momento que nós ficarmos ali querendo só defender político, nós cada vez mais vamos afundando na situação que nós estamos hoje.